Oi, gente. Aqui é a Rayane, professora de Educação Física da Escola Estadual Romero Carvalho. Estamos aqui para a nossa primeira aula. Eu espero que todos estejam bem, mantendo todos os cuidados e recomendações das autoridades de saúde. Queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês e tô torcendo para que tudo isso passe logo, para que em breve a gente esteja junto lá na escola novamente, aproveitando bastante as nossas aulas de Educação Física. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o basquetebol, que era até o que a gente estava trabalhando antes de fazer essa parada em função da pandemia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a origem e a história do basquetebol e algumas regras do mesmo, porque como o conteúdo é um pouquinho extenso, eu resolvi dividir em duas aulas para não ficar cansativo e um vídeo longo para vocês, tudo bem? Primeiro, o que é o basquetebol? Ou simplesmente basquete, né? Que é como a maioria das pessoas chamam. É um esporte coletivo praticado entre duas equipes, que é jogado com uma bola e o objetivo é inseri-la no cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra. O basquete é um esporte bastante popular no mundo e o país em que ele é mais praticado é nos Estados Unidos. Lá a gente tem a NBA, que é a principal liga de basquete da América do Norte e também é considerada a principal liga de basquete do mundo. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar na NBA. E aqui no Brasil a gente tem o NBB, que é o Novo Basquete Brasil, que é a liga oficial do Campeonato Brasileiro de Basquete. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento do basquete. Como que ele surgiu, onde que ele surgiu, por quem ele foi criado. O basquete foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, que nasceu em 1861 e veio falecer em 1940. Quando ele criou o basquete, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei uma foto dele para vocês verem, né, do James, que foi o fundador do basquete. E como que ele teve a ideia de criar o basquete? O basquete surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, porque o futebol e o beisebol, por exemplo, são praticados ao ar livre. Então são esportes que durante o inverno, porque lá neva e tudo mais, fica inviável de se praticar. E o basquete é praticado em local fechado, né, quadra coberta e tudo mais. Então foi uma alternativa. E outra coisa também é que ele queria criar um esporte menos violento do que o futebol americano, porque eu não sei se vocês já viram, o futebol americano é um esporte bem violento, com entradas bem violentas. E aliado a isso também o professor queria integrar os alunos na aula de educação física e estimular é, a coletividade dos grupos, né? Porque como o basquete é jogado em equipe, você tem que ter todo um trabalho para as pessoas da equipe trabalharem em conjunto, né? Porque não existe, não tem como você jogar o basquete sozinho. O primeiro jogo oficial do basquete foi disputado em 1892 e teve uma plateia de mais ou menos 200 pessoas. E nesse mesmo ano foi que as mulheres começaram a praticar a modalidade. E a primeira partida feminina ocorreu em 1896. E a modalidade feminina foi inserida pela professora de educação física Cinda Berenson, que nasceu em 1868 e faleceu em 1964. E foi nesse mesmo ano que o esporte chegou aqui no Brasil. Foi trazido pelo norte-americano Augusto Louis. No início do basquete, ele era praticado com uma bola semelhante de futebol. Somente em 1984, a bola de basquete
que tal qual conhecemos hoje, foi desenvolvida por uma empresa de Massachusetts. Aqui eu coloquei a foto, né, da bola de basquete para vocês verem, mas eu acredito que todos já tenham contato, porque a gente estava tendo, né, aulas de basquete lá, eu levei para vocês verem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como o basquete foi para as Olimpíadas. A primeira vez que o basquete esteve presente nos Jogos Olímpicos foi nos Jogos de Verão de 1936, em Berlim, na Alemanha. Foi um grande momento, né, pro esporte, porque como as Olimpíadas são um evento esportivo, desculpa, a nível mundial, proporcionou uma grande visibilidade para o esporte, né, e ele foi disseminado, assim, pelo mundo. Hoje, cerca de 200 países são filiados à FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol. Ela foi fundada em 1932 e é responsável por organizar os eventos relacionados com basquete a nível mundial. E a sua sede atualmente é em Genebra, na Suíça. Aí vocês verem o quanto as Olimpíadas são importantes, né, para dar visibilidade ao esporte. Esse ano a gente teria, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas infelizmente eles tiveram que ser adiados por causa da pandemia, mas ainda não foi remarcado, mas assim que for remarcado também a gente vai falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, que é o maior evento esportivo do mundo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regras do basquete. O basquete, como qualquer esporte, né, desde o seu surgimento até os dias atuais, sofre alterações nas suas regras e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as regras estão atualmente, né? Estão atualizadas. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a quadra. O jogo é realizado em quadra própria, com dimensões oficiais de 28 metros de comprimento por 15 de largura. E, diferente da quadra de futebol ou de vôlei, por exemplo, as linhas delimitam a quadra são consideradas fora da área de jogo. As cestas são situadas no centro, perto da extremidade do fundo do campo e a uma altura de 3,05 metros. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, da quadra de basquete com todas as linhas e alturas mostradas, porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas eu creio que vocês já devem ter assistido, né, algum jogo de basquete, que eu, inclusive, acho um dos jogos mais emocionantes, porque ele muda em questão de segundos. Às vezes, faltando 3, 4 segundos para acabar o jogo, um jogador faz um lançamento lá do meio da quadra, faz uma cesta de 3 pontos e muda totalmente o rumo do jogo. Às vezes vence por 1 ponto de diferença naquele último milésimo de segundo do jogo. Então, a dinâmica do basquete eu acho ela muito interessante. Como que eles se movimentam rápido e como que o jogo pode mudar muito rápido. Como que é disputado o basquete? A partida é disputada em 4 quartos de 10 minutos, com intervalos de 2 minutos após o primeiro e o terceiro quartos. Ou seja, quando tiver o primeiro quarto, temos um intervalo de 2 minutos. Após o primeiro e terceiro quarto e de 15 minutos... Não, gente, desculpa. Cada partida é disputada em 4 quartos de 10 minutos cada, intervalos de 2 minutos após o primeiro e terceiro quartos, e de 15 minutos no final do segundo quarto, que é o final do primeiro tempo de jogo. E no caso de empate, o final da partida são realizadas prorrogações de 5 minutos, até que haja desempate. E a pontuação. Aqui fala, né, das cestas de 3 com a testa lá atrás, de 2 ou de 1 ponto. A cesta de 3 pontos, ela tem que ser feita fora da linha dos 3 pontos. E a de 2 pontos na parte interna, na linha de 3 pontos, incluindo a linha. E 1 ponto é o lance livre,
que é na área demarcada, que é quando acontece uma falta, né? E o jogador lança diretamente para a cesta, sem nenhum bloqueio ali, né, no seu caminho. É só o jogador e a cesta, e ele lança direto para lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o controle de bola, né? O basquete é jogado com as mãos e cada jogador, a partir do controle da bola, pode passar, arremessar, quicar, rolar, tapear ou driblar. O drible consiste no controle da bola quicando com uma das mãos de cada vez. O jogador pode dar apenas um passo por quique da bola. O drible acaba quando o jogador toca com ambas as mãos simultaneamente a bola. Ou seja, quando o jogador tocar as duas mãos na bola, ele tem que passar para o próximo jogador. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as infrações. Se o jogador movimentar os dois pés estando em posse da bola, andar, ele não pode andar com a bola na mão. Para ele se movimentar na quadra, ele tem que passar a bola para outro jogador da equipe, senão é considerado uma infração. Se tocar a bola também com as duas mãos e voltar a quicá-la, não pode. Se voltar a bola para a mão, você não pode quicá-la novamente. Tem que passar ela para outro jogador e só quando outro jogador devolver ela para você, você pode fazer isso novamente. Cada equipe, após o controle da bola, possui 24 segundos de posse de bola para arremessá-la à cesta adversária. Desses 24 segundos, apenas 8 segundos podem ser executados no campo de defesa. Ou seja, dos 24 segundos, em 8 segundos, a equipe pode estar movimentando no seu campo de defesa. Após esses 8 segundos, eles têm que passar, se movimentar para chegar até o campo adversário para não ser considerado uma infração. Eles têm que se movimentar dentro desses 8 segundos e passar para a quadra adversária. A equipe não pode regressar com a bola ao campo de defesa após ser cruzado a linha do meio da quadra. O que eu falei, né? Quando eles entrarem no campo de ataque, no caso, eles não podem voltar com a bola para o campo de defesa. Eles têm que fazer toda a movimentação até lançar a bola para a cesta dentro do campo de ataque, porque senão também é considerado uma infração. Aqui eu coloquei para vocês uma foto, né, esse jogador da seleção brasileira. E assim, houve um tempo que o basquete foi um pouco esquecido, né, aqui no Brasil. Porque, como a gente sabe, o esporte mais popular aqui no Brasil é o futebol. Temos o vôlei também, que é bastante popular, mas o basquete não era um esporte tão difundido assim, né? E depois da criação do Novo Basquete Brasil, que é o NBB, cresceu, né, a popularidade, também os investimentos no basquete e tudo mais. Hoje é só, gente. Até a próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o basquete. Se vocês tiverem alguma coisa que acham que deva ser incluída na aula, é só me falar. Na próxima aula a gente vai falar sobre o restante das regras do basquete, algumas curiosidades do basquete, os maiores ídolos do basquete. E para a gente encerrar essa parte e para o próximo esporte, para o próximo tema, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima.